Gravando. Você se sente preso em seus pensamentos ou afogado nas suas emoções? O problema é que quando achamos que somos os nossos pensamentos ou nossas emoções equivalem a essa realidade total. Mas não, isso é só uma percepção do nosso ego, que também está ligado aí aos tipos psicológicos. Jung propôs uma valiosa ferramenta para entender os padrões psíquicos que são inatos a nós. E são os tipos psicológicos. Eles aí nos ajudam a reconhecer nossas tendências naturais e compreender melhor as nossas relações. Pensamento, sentimento, sensação, intuição, função principal, função inferior, introversão, extroversão. São vários os conceitos da psicologia analítica propõem para entender o psiquismo. Você quer aprender mais sobre eles e também sobre você mesmo? Então esse podcast é para você. Autoconhecimento e tipos psicológicos, compreendendo a natureza psíquica nas relações, com os psicólogos Lex Kozlik e Aline Mamed. Preparado para descobrir como a sua função psicológica, o seu tipo psicológico influencia suas relações? Então, bem-vindo! Aline Mamed é psicóloga clínica, mestre em psicologia clínica pela abordagem analítica, analista junguiana formada pelo IJPR, AJB e IAP, e é supervisora clínica também. Aline, seja muito bem-vinda ao podcast A Casa. Muito obrigada, que desenvoltura bonita. O Lex é um comunicador nato, uma pessoa incrível. Estou muito feliz por você ter me convidado. Estou muito feliz e grata por esse momento com você. Eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho sobre a tua trajetória de vida e como a psicologia do Jung, a psicologia analítica, cruzou o seu caminho. Legal. Então, né, não sei quanto tempo você vai me ajudando aí, de repente já vai fazendo outra pergunta, depois se eu for me estendendo, né? Porque a gente vai, né, contando e se perde um pouco, né? Ainda mais quando as perguntas são mais próximas a gente. A minha história, eu acho que desde pequeno, pensando em tipos psicológicos, já a gente vai dando sinais, assim, né, das nossas afeições. E eu lembro que, assim, eu sempre gostei muito eu tinha um padrinho negro, assim, que eu gostava de juntar o pessoal e dar aula, né, que eu sou professora também universitária lá pela Faculdade Pequeno Príncipe. Sempre gostei muito de me relacionar com pessoas, né, e aos pouquinhos isso foi se desenvolvendo. Na época, quando chegou a época de vestibular, que às vezes, por vezes é precoce, na minha época não tinha né, assim, essa divulgação. O curso de psicologia é um curso relativamente novo, né? E eu optei por fazer primeiro, então, um curso que eu achava que, vendo os filmes norte-americanos, aquela história toda, eu gostei muito do curso de Direito, né? E eu fiz, então, minha primeira graduação foi Direito. Só que lá pelo terceiro ano, desde sempre eu fui fazendo estágio e não me identifiquei com o curso, não achei que era aquilo que eu queria, e até fui fazer, na época, assim, eu tive uma psicóloga holística na época, assim, né? Como eu falei, a terapia naquela época, a psicoterapia era para poucos, pessoas muito abastadas, e não era a minha realidade, né? E então eu fui até numa psicóloga e ela, na verdade, eu acho que ela era terapeuta ocupacional e fazia alguns atendimentos holísticos, assim, aquilo me encantou, né? Aí minha mãe trabalhava na faculdade evangélica, na secretaria, e na época ela falou, porque eu falei, mãe, eu quero desistir do curso, é, e quero fazer psicologia, porque eu gosto de pessoas, o direito para mim é muito mais estar atrás de um computador, montando petição, do que de fato ali no relacionamento, né? Com pessoas, eu gosto de ajudar, aquela coisa que todos nós, né, temos aí, né, quando gosto de psicologia, né? E, em geral, as respostas são gosto de ajudar o outro, esse altruísmo e tal. Aí minha mãe, eu concluí a faculdade, porque não, termine, veja bem. E aí eu terminei, e daí entrei na faculdade evangélica, no curso de psicologia, e tinha um curso, antes da faculdade, tinha um professor, Juliano, né, que também é meu colega lá hoje do Instituto Jungiano,
presidente do Instituto Jungiano do Paraná, e hoje nós temos, atualmente eu sou diretora de cursos livres lá com ele, nessa equipe, né? E ele era meu professor, e hoje nós estamos trabalhando junto lá no Instituto, e ele deu um curso, me interessou muito. Eu falei, é isso que eu quero. Eu não tinha já dúvida de que eu queria psicologia, mas aí quando ele deu um curso introdutório de psicologia analítica, eu falei, é isso que eu quero. Aí só faltava fazer a graduação, fiz. Aí continuei, depois de formada, fiz grupos de estudos com ele, depois fiz, me inscrevi junto com uma amiga desse grupo de estudos para o Instituto Jungiano. Comecei também a dar aula nessa época, na época eu comecei na Uniandrade, depois fui também na Evangélica, antes de fechar, né? Depois eu consegui a Pequeno Príncipe também, né? Hoje eu estou lá. E nisso também passei no mestrado na Federal, que me proporcionou o maior contato ainda com os tipos psicológicos, que na sequência a gente vai falar. E hoje, então, atuo na clínica, que sempre foi meu sonho depois que eu descobri a psicologia, né? Fiz a graduação, eu sempre tive isso em mente, e desde então já me formei e já comecei os atendimentos, né? Trabalhei um pouquinho em RH, mas à noite eu atendi a clínica para começar, né? E depois sempre cliniquei. E dando aula desde então, né? Desde a minha pós-graduação, também fiz pós-graduação na PUC, daí o mestrado, e aí foi só construções, né? E agora, esse ano, se Deus quiser, a gente conclui a formação no Instituto. Eu já sou formada no Instituto como analista. Agora a gente termina o curso de didatas, né? 10 anos nessa trajetória, mas se Deus quiser, a gente conclui. A gente não para de estudar, né, Lex? E de Nunca. conhecer coisas. A psicologia sempre exige, né? A psicologia analítica, então, ainda mais. Aline, falando em E psicologia, essa foi minha trajetória e desde então perfeito. estou Aline, aqui. falando sobre psicologia analítica, a psicologia que o Jung propõe é muito experimental. Como que foi para você reconhecer os conceitos que o Jung propõe na psicologia dele no desenvolvimento da tua trajetória, no desenvolvimento da tua própria personalidade? Conta para nós. É muito interessante, né, ver, assim, eu acho que uma forma que a gente se identifica muito é quando a gente faz análise, né? Eu acho que não tem como o processo de psicoterapia ou análise, a gente reconhecer esses processos na gente sem um processo psicológico, né? Sem um processo analítico, né? Então, a psicoterapia acho que foi fundamental para eu me confrontar, perceber minha sombra, perceber meus processos de persona, de ânima e ânimos, e aí, né, o processo de individuação aparecendo nos sonhos, né, assim, por vezes, e a gente vai facilitando. Para mim também me ajudou muito, Lex, a questão de dar aula, né? Essa comunicação quando você vai, porque você daí estuda, você aprofunda, você tem que trazer exemplos concretos, isso vai te elaborando, vai te refinando, né? Para também ficar mais visível, né? Mais tátil esse contato. E também a supervisão, que me ajudou bastante, né, a essas construções, identificando a supervisão clínica, né, que eu faço até hoje, né, com profissionais, colegas profissionais, e o grupo que também a gente faz muitas vezes em supervisão clínica pelo Instituto também, ou os grupos de supervisão que participo, né, é sempre muito enriquecedor e a gente vê mesmo esses casos concretos de, isso é mais ou menos aqui, eu acho que esse paciente, acho não, né? A gente tende a identificar a técnica, né? Visualizando tanto em sonhos quanto né, projetado os conteúdos também na clínica que o paciente traz, né? Os seus conteúdos, então é muito visível, é muito experimental, como você disse, é uma vivência. O próprio Jung, né? Foi explicando isso em suas obras, né? Ele viveu tudo isso aqui, não foi algo que ele simplesmente descreveu, ele experimentou, como você muito bem lembrou, né? Perfeito. Isso.
Aline, como que os tipos psicológicos, que é essa teoria que o Jung propõe na psicologia dele, podem nos ajudar a compreender melhor a nossa personalidade? Sim. Olha, Alex, é muito interessante a tua pergunta, porque realmente foi a obra, essa obra aqui, né, inclusive, só a título de curiosidade, que é um volume extenso, né, assim, do Jung, um dos mais extensos. Então, realmente, ele se debruçou em nos explicar esses conceitos de tipos da tipologia, né, das pessoas, porque ele, tanto na clínica, ele foi percebendo ao longo da sua atividade clínica, né, que tinham esses padrões. Ele, na verdade, e ele sempre teve esse cuidado de retomar os anteriores a ele, né, não uma atitude, exclusiva a ideia minha, né, ele foi trazendo outros autores que já percebiam isso, né, historicamente, mas não da forma como ele colocou, de uma forma tão didática, né, os tipos para nós. Ele nos trouxe esse presente, né? E essa obra reflete nada mais, nada menos como pano de fundo a energia psíquica, né? Ou seja, como é que a nossa libido ou energia psíquica está voltada para como a gente interage com o mundo. É um livro que nos organiza, traz assim a nossa relação com o mundo da consciência, principalmente. Claro, né? Que as nossas, por exemplo, depois a gente vai falar um pouco de função inferior, que é aquela que está, digamos assim, adormecida em nosso inconsciente, mas ela também existe, porque toda a tipologia, né, tanto as atitudes quanto a função, são presentes em todos os indivíduos, né? Só que nosso traço mais pronto, né? Assim, ele é primeiro que aparece em nossa personalidade, na nossa relação com o ambiente, com o mundo externo, né? Então, eu tendo a agir de forma mais introvertida ou extrovertida, eu tendo a responder ao mundo de uma forma, por uma função sentimento ou pensamento, ou então intuitivamente, ou de uma forma através da minha percepção da sensação, né? Então, é a forma como eu me coloco no mundo, como eu tendo a ter um traço de personalidade, né? Como eu me descrevo, como eu me relaciono com o ambiente, com as coisas ao meu redor. Perfeito. Ok? Aline, o Jung desenvolveu essa compreensão profunda da natureza, da mente, incluindo aí, como você falou, essas atitudes psicológicas de introversão e de extroversão. Para o Jung, Isso. eles não eram assim simples traços de personalidades, mas como você pontuou ali, as diferentes atitudes em relação ao mundo interno e ao mundo externo. Então, Aline, Isso. eu queria que você contasse para nós, de acordo aí com a psicologia analítica, quais são as diferenças fundamentais de uma pessoa de caráter introvertido e uma pessoa de caráter extrovertido. Ok, ok, vamos lá, vamos tentar, né? Enfim, então, assim, a pessoa o temperamento, né, a personalidade dela seja marcada a sua energia psíquica está voltada para a introversão, ela tende a ser uma pessoa com uma energia voltada para o seu mundo interior, o seu mundo interno de ideias, de percepções, de reflexão. Ou seja, são pessoas mais reflexivas, têm uma atitude mais. Eu até brinquei com você, né? Que a gente conversou um pouquinho antes das perguntas. São pessoas mais, entre aspas, com muito cuidado, eu digo isso, lentas. Lentas no sentido de responder ao ambiente, diferente da pessoa extrovertida, né? Que ela é mais impulsiva, né? O extrovertido é mais impulsivo e o introvertido, então, tende a ser mais lento no sentido de que, por que que ele é lento? Não é que ele é devagar no sentido de raciocínio, coisa assim, mas porque ele reflete antes e talvez ele responda ou não a necessidade ou não da pergunta ou de um objeto caindo, né? Geralmente está caindo lá, eu até brinquei, te contando um exemplo, né? Ah, tá caindo o vidro ali, né? Aí vem quem que geralmente vai ter atitude? O extrovertido, né? Porque ele é ligado
a sua energia psíquica está e precisa do objeto, né, externo, né? Já o introvertido quer observar se aquele objeto tem relação, tem sentido para ele, né? Tem alguma relação com que mereça alguma resposta ou não, digamos assim, né? Então ele é mais taciturno, mais reflexivo, mais cuidadoso, né? Assim, antes de se relacionar. Então, por vezes, até são vistos, né, como pessoas tímidas ou então mais distantes, mais fechadas. Às vezes, algumas pessoas também tratam assim, nossa, aquela pessoa tem problema, né? Alguns extrovertidos podem ter essa percepção, né? Porque a pessoa é muito na dela, né? Geralmente, né? Isso não significa que não tenha relações profundas, né? E verdadeiras, né? São pessoas que, quando têm, geralmente são consistentes, né? Porque se ocupa bastante daí desse objeto, né? Mas para isso ela vai refletir mais, ela tende a refletir, a entender aquele objeto para depois talvez se relacionar ou não com ele, né? Já o extrovertido, ele precisa do objeto, ele quer a aprovação do objeto, ele quer a relação com esse objeto externo, né? Então, a energia psíquica está voltada para fora. E por isso, né? Então, por vezes, o introvertido acha que é aquela pessoa que, por vezes, eu não digo sempre, isso quando a gente tem uma certa inconsciência, né, das diferenças tipológicas, é uma pessoa que quer se aparecer, né, julgam que quer, assim, aquela pessoa que tem que ser o centro das atenções, e, na verdade, por vezes, não é uma atitude que, na verdade, precisa de ser o centro, mas ela quer a aprovação porque ela depende do objeto, né? Ela não se realiza, digamos assim, sem essa interação com o meio, né? E já, então, por isso a gente percebe, assim, por exemplo, é muito interessante uma das perguntas do teste Pati, né? A festa, né? O introvertido é aquele que vai perguntar quem vai, né? Eu te chamo, Lex, vamos para uma festa. E daí se você é um introvertido, se for um introvertido, quem vai estar, né? Que horas começa? Que horas termina? Que tipo de música vai ter? Sabe? Vai fazendo um monte de perguntas e o extrovertido, se você faz essa mesma pergunta para o Lex versão extrovertida, vamos pensar assim. Opa, tô dentro. Quando? Que horas? Que dia? Vamos lá. Já fala, já é garantido, né? É o arroz de festa, digamos assim, que a gente brinca, né? Então, são aquelas pessoas que têm aquela atitude mais pronta para o meio, mais receptiva para o ambiente, que responde muito bem. Geralmente têm características de adaptabilidade, né? Então, são pessoas que tendem a se garantir muito bem com o meio externo, geralmente, né? Se garantir, que eu digo, se colocam no meio, porque o introvertido, essa questão, não sei se você vai perguntar da timidez, se você quiser já na sequência, eu não sei qual que é o número. Podemos seguir aqui? Podemos falar, assim, sobre a timidez, né? Mas o ponto principal, né, Aline, para deixar bem assim, é Isso, legal, enquanto a gente vai isso. conversando, assim, o pessoal vai pensando, será que eu sou introvertido? Será que eu sou extrovertido? Né? Em suma, Sim. a introversão, a gente poderia dizer que ela vai direcionar a libido, a introversão, para o mundo interno. Para Para o aquilo mundo que é interno, perfeito, próprio, de reflexão e ideias. Uhum. isso, aquilo que é Isso. próprio E o do extrovertido para o objeto, né? Para o mundo externo, né? Isso mesmo. Um está voltado para a sua energia psíquica, sua libido, né? Para o mundo interno. Ou seja, tem o objeto, né? Não é que ele rechaça o objeto, não, mas ele vai ver se aquele objeto faz sentido para ele vai ter um processo de reflexão para talvez se relacionar ou não com o objeto. O extrovertido, como ele precisa do objeto, ele responde prontamente e depois ele mede as consequências, né? Digamos assim. Ok? perfeito. Mas é isso, a grande questão, a energia para dentro e o outro para o extrovertido para fora.
E aí, quem está acompanhando, já sabe se a tua energia é para o mundo ou é para si mesmo? Vamos pensando aí, podendo analisar um pouquinho mais. Depois a gente vai falar do teste completo, né? Mas aqui a gente já tem um grande aí, uma pista, né, Aline, do que para onde a nossa Sim, energia está direcionada, o que vai influenciar totalmente as nossas relações, como a gente se vê no mundo, como a gente interage no mundo. Então, isso é muito importante aí também a gente poder conhecer. Aline, sou se muita, situar e também, né? Pode falar, desculpa. com certeza. Aline, muitas pessoas acabam confundindo a introversão com a timidez. E eu gostaria que você falasse para nós qual que é a diferença entre uma pessoa tímida e uma pessoa introvertida. Perfeito, tua pergunta é muito cabível, né? E por vezes é interessante quando eu aplico, assim, eu sempre, quando eu leciono, né, eu sempre levo o teste para os alunos, né, como uma forma de autoconhecimento e também digamos assim, um recurso para fechar mesmo, para gravar o que, né, sua própria experiência, o que é um tipo psicológico, né? Então eu levo o teste com a TIC, depois a gente vai falar que avalia aí, né, que não é avalia, mas que traz a característica, então, da personalidade do sujeito. E é muito engraçado, porque muita gente que é extrovertida fala, eu sou introvertido, né? Sempre tem essas alterações de percepção, né? E o teste vem, geralmente é muito, né? Quando a pessoa é muito honesta com as respostas, é caricato, assim, né? Muito legal. Então, a introversão, a gente está falando da timidez, por vezes uma pessoa extrovertida tem essa percepção errônea de que é introvertida porque ela é tímida, né? E às vezes a gente julga, o extrovertido julga por vezes o introvertido, as pessoas julgam, né? O introvertido como tímido, aquela pessoa, né, que é mais tímida, que é mais quietinha, né? E na verdade o introvertido por vezes é até mais seguro do que o extrovertido, né? Não necessariamente, mas por vezes ele se precisa, por exemplo, fazer uma apresentação, talvez ele se garanta muito mais, porque ele não se preocupa com a aprovação do meio, porque ele não precisa do meio, digamos assim. Não é que ele não precisa, corrigindo, ele não recarrega suas energias através da resposta do ambiente. Para ele é importante a reflexão que ele vai ter com esse, né, sobre esse ambiente. E já o extrovertido, como precisa, né, tem essa questão de se relacionar com o ambiente, de recarregar suas energias através do ambiente, por vezes ele pode ficar tímido porque ele primeiro precisa tatear esse ambiente para daí então ver se ele vai ser aprovado ou não. Aí ele se solta, aí ele se entrega, aí ele domina a situação. Mas por vezes esse julgamento é errôneo sobre o introvertido, de timidez, né? Pode até ser que um introvertido seja tímido, e ok, mas muitas vezes ele até se garante mais porque ele não está preocupado com a resposta tanto do meio como o extrovertido, tá? Perfeito. É isso. Aline, as quatro funções psicológicas básicas são pensar, sentir, intuir e perceber. Cada pessoa Perfeito. tende aí a preferir uma dessas funções sobre as outras, o que vai moldar, como a Uhum. gente falou, essa maneira de interagir com o mundo, de processar essas informações. Aline, você poderia explicar para nós de forma mais detalhada essas quatro funções psicológicas descritas aí pelo Jung e como elas vão influenciar os tipos de personalidade? Sim, vamos lá. Eu até fiz aqui uma colinha, não no sentido de necessariamente cola, mas um instrumento, uma ferramenta aqui, né? Que o Jung nos presenteou, né? Eu falo que o professor Zacarias usa o termo. Deixa eu. Só um pouquinho. Ele usa. Cadê a página? Bom, eu falo bússola porque é uma bússola para gente, né? É um grande instrumento. Deixa eu só ver se eu acho o desenho aqui, que ele fala cruciforme, sabe? Uma figura cruciforme, essa aqui. Ele usa esse termo, o professor Zacarias. Nesse livro, Tipos a
tipos a diversidade humana, né? Porque é isso mesmo, né? Somos diferentes, ao mesmo tempo que somos tão próximos no sentido de não fugir dessa questão tipológica, né? Para mim, isso aqui é uma bússola mesmo, porque me situa, né? Me fala qual é o caminho que eu vou percorrer no meu processo de individuação, que o Jung fala que é a meta, né, da análise, a meta da nossa vida, né, o processo de individuação. Então, vamos começar aqui, só para a título de ilustração. Eu tinha meu quadrinho na época da Covid, né? Mas ele ficou na minha mãe e eu fiz na folha mesmo. Espero que fique claro aqui para vocês. Então, aqui é PS, tá? Coloquei em laranja e ST, sentimento, tá? E aqui, né, intuição e sensação. PS e ST, então, pensamento e sentimento, independe de eu colocar o sentimento em cima ou embaixo, só foi a título de a minha forma de me organizar aqui, tá? Mas elas em si, pensamento e sentimento, são funções racionais, né? São funções racionais da nossa personalidade, funções de julgamento da realidade. Já a intuição e a sensação são funções irracionais, funções de percepção da realidade. Depois eu vou explicar melhor, mas vou começar então com pensamento e sentimento, né? Essa dupla aqui, que são complementares entre si, opostas, segundo Jung, né? Entre si, que são. Lembrando que Jung trabalha a ideia de energia psíquica, no sentido de compensação, né, de homeostase psíquica, que é a psique que busca esse equilíbrio psíquico, né? Então, por exemplo, assim, se eu tendo a ter uma função tipológica, né, a função principal, ou essa função primeira que eu apresento ao mundo como sentimento, então a minha função oposta, complementar, a grande meta da minha vida é trabalhar meu pensamento, tá? E que vai ser o mais difícil para mim, porque ela é complementar a essa aqui, ela é oposta, né? Então ela complementa essa aqui e essa aqui é a complementaridade, o pensamento do sentimento, e vice-versa, né? Então, são funções racionais. Por quê? Porque sentimento não significa emoção, né? Uma emoção tem a ver com, por exemplo, um medo, né? Raiva, são emoções, né? Vem fisicamente até um sentido físico, né? Uma emoção física, né? Quando você tem medo, teu olho abre mais, fica mais latente, tremor, né? Físico, palpitação no coração e assim por diante. Então, sentimento não necessariamente tem a ver com emoção, tem a ver com função de julgamento da realidade por quê? Porque ela se organiza, né, através do juízo de valor pela sua experiência pessoal, tá? E o pensamento, essa função complementar oposta, vamos pensar assim, a pessoa que tem uma tipologia, né, numa função principal, com tipo pensamento, a energia psíquica dele, ou seja, a sua função sem pensamento, é evidente porque ele se organiza através da lógica, do raciocínio lógico, de ideias universais, de verdades universais, né? A ciência, né, é muito próxima ao tipo pensamento. Não é à toa que, por vezes, né, se a gente for numa universidade aí, numa federal, nas grandes universidades, principalmente no campo de pesquisa, por vezes, né, assim, cientistas, né, têm uma função principal ali como pensamento, porque eles sacrificam o seu eu em prol de uma verdade universal, que a ciência é assim, né? Então, não importa o que a minha experiência, os meus valores, o que eu acho, que também é riquíssimo, mas eles buscam esse distanciamento para trazer essa teoria universal, né? Então, são pessoas que tendem a se organizar de forma lógica, de forma muito verdadeira, digamos assim. São pessoas também que falam a verdade, independente se ela tá, se isso vai te magoar ou não, né? Diferente do tipo sentimento, que tende a ser mais diplomata, né? Ter esse cuidado com o outro, né? Tenta deixar tudo em harmonia, digamos assim. E o pensamento não,
é igual a espada de Atena, né? Ela vem e corta, independente se você vai gostar do que, né, você vai ouvir ou não, né? Então, a função sentimento já tem esse cuidado, né? Por quê? Porque ela se pauta na experiência que o sujeito tem, né? Nas experiências, nas tradições, naquilo que ela percebe, né? Na sua subjetividade, né? Colocar uma pessoa sentimento para fazer uma análise de repente mais distante para ela até é difícil, não é algo natural. Vai ser a grande meta dela para ela trabalhar, né? Digamos assim, tá, tudo bem, coitada da pessoa, não sei o quê, ela é mais misericordiosa, né? A pessoa sentimento, né? Do que uma pessoa pensamento que é mais direta, né? Mais objetiva, mais, como eu posso dizer, mais crédula, mais incrédula, né? E ela vai com a verdade, assim, independente se isso vai magoar, né? Então tem essas disparidades, assim, né? Na função dessas duas funções racionais. Então são duas formas de julgar a realidade, uma através de uma lógica, né? E a outra por sua própria experiência, né? Pela sua vivência pessoal, pelas suas experiências que ela teve em vida, né? O que ela traz de valores, de juízos de valor, né? Que muitas vezes vão chegar à mesma resposta. No entanto, uma foi por uma via mais distante de si, do eu, sacrifica o eu, né? E o outro está mais ligado à sua subjetividade por essas experiências vivenciadas, né? Ok, Perfeito, Lex? perfeito. Aline, o Jung descreve aí que cada pessoa também, como você citou, possui uma função psicológica principal, uma Isso. função auxiliar, uma função terciária e ainda uma função inferior. Conta para nós, Só Aline. um pouquinho, Lex. Não, só que eu faltei, eu falei das duas, mas eu achei que você ia. Eu é que Quer falar me do outro, dissipei aqui. da intuição? Faltou as funções irracionais, né? Que Olha lá, seriam aqui, desculpa, né? Daí, a gente já volta, então, aos tipos de função, né? pode Mas tomar. aqui, então, Então, nós temos. conta para nós, Aline, Oi? aí um pouquinho da sensação Então, e tá. da intuição, a diferença. Isso, intuição e sensação, né? Eu coloquei em roxo aqui laranja, porque são da mesma, da mesma dupla, digamos assim, da mesma categoria, só que opostas entre si, né? E aqui a mesma categoria, só que opostas entre si também, intuição e sensação. A pessoa, então, vou falar também das profissões, porque eu acho que é muito válido, né? Aqui, só para vocês entenderem também um exemplo concreto, né, da função pensamento e sentimento, antes de eu entrar na intuição e sensação. Eu sempre digo, né, quando eu dou aula, que um tipo psicológico do tipo pensamento, né, seriam os bons juízes, digamos assim. Eu só quero trazer uma coisa importante. Não é que um juiz que tem uma função sentimento, por exemplo, ele não será ótimo, entendeu? Também, né? Mas provavelmente tem muito trabalho em si para trazer um pouco desse distanciamento da verdade sobre, né, dos seus valores para fazer a verdade universal. Mas, em geral, se a gente pegar um ambiente de juízes, né, o que eles fazem? Independente da, quais as motivações, digamos, subjetivas do réu, vamos pensar assim, ele tem que fazer a lei se cumprir. E a lei é maior, digamos assim, do que as intenções, né? Só que aí, claro, que depois a lei traz os seus adendos, né? As suas emendas, né? Na lei, né? Porque sabe que sempre tem a realidade que não comporta tudo em uma verdade universal, né? E aí, então, mas os juízes tendem a querer, tipo assim, qual é a verdade universal, independente isso é a justiça, né? Independente da tua subjetividade. Senão a gente não organiza uma sociedade, né? Então, a lei vem para isso. Agora, em contraponto, um bom advogado de defesa seria uma função sentimento,
porque ele vai lá no tribunal, né, e fala com os jurados, e aí eu deu aquele exemplo clássico, né, de Tito matou Mévio, né? O Tito tinha uma esposa e que ficava em casa, né? E ele tinha um vizinho muito amigo, Mévio, né? Que vinha visitá-los ali com uma certa frequência. Ele era aquele amigo que fazia todos rirem, era muito agradável, muito solícito, sempre estava enfurnado ali na casa do Tito, mas o Tito achando que era um grande amigo, né? E aí um dia o Tito foi trabalhar lá na fábrica e um dia acabou a luz na fábrica e Tito voltou mais cedo para casa. E encontra, então, o amigo da onça, o Mévio, né, com a boca na botija, digamos assim, né, com a esposa do Tito. E aí, Tito, tomado de imensa fúria, de imenso sentimentalismos, né, na emoção à flor da pele ali, ele então vê um castiçal ali no quarto e desfigura na face de Mévio, e aí Mévio acaba batendo a cabeça na quina da cama e vem a falecer, né? E aí essa situação vai para o tribunal do júri, o juiz, então, né, vai tentar falar, ó, independente aí das atenuantes, a gente tem que fazer justiça, né? Então, eu sempre brinco que um bom juiz, entre aspas, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu digo assim, tende a, mas existem juízes, função sensação, função intuição, função sentimento, tão competentes e tão necessários quanto o pensamento, até para a gente ter contrapontos, né? Isso é muito importante, tá? Mas tende a ter os juízes a serem um tipo de pensamento. E os bons advogados, a função sentimento, porque é aquele que vai chegar no júri e falar: senhores jurados, como vocês estariam, né, se fosse vocês que saíssem da empresa e chegassem com as suas esposas, os seus maridos, com aquela pessoa que você confiou, né, que você tanto quis que cuidasse ali, né, achava que era amigo e tal, e aí você descobre que é o amigo da onça, onde já se viu, aí ele vai trazer os valores, a ética, né, você vai tentar trazer, envolvê-los por essa, que não é mentira, né, mas é uma subjetividade, né. Então, eu sempre gosto é um exemplo que eu acho que fixa bem um tipo sentimento e como eles se complementam no mesmo ambiente, por exemplo, um de um juiz e o outro de um advogado, né? Um bom advogado e um bom juiz, né? Então, e é nessa disputa que traz esse terceiro que é fantástico, é esse tentativa de equilíbrio dessas funções, né? Nessa briga, nesse embate que traz uma justiça, digamos assim, mais complementar, né? Ok. E outras funções, a intuição e sensação, eu sei que eu estou me delongando um pouquinho, mas é válido, porque eu acho que fixa bem, né? A ideia que a gente está construindo, é a intuição e a sensação, que são funções de percepção, são complementares entre si, né? Então, a sensação e intuição, então a pessoa sensação, ela é mais realista e prática, né? Por quê? Porque ela se orienta pelos cinco sentidos, né? Então, olfato, visão, paladar, tato, né? Olfato, porque isso nela ela se organiza através de cinco sentidos, ela responde muito bem pelos sentidos físicos, né? Então são aquelas pessoas assim que têm muito aguçado os seus cinco sentidos. Eu já perco um tempo, não é perco, eu já ganho um tempo falando desse tipo psicológico, né? E a intuição, só para não perder, né? A intuição é esse sentido que o Jung descreve como extrasensorial, que seria o sexto sentido, digamos assim, né? Que são pessoas que não estão muito ligadas aqui digamos assim, elas estão ligadas nessa realidade, mas elas estão sempre com suas voltadas, a sua energia psíquica está voltada mais para o mundo de ideias, né? Mais lá na frente, essa função extrasensorial, né? Que assim não é pelos órgãos dos sentidos, é essa percepção, digamos assim, como eu falei, extrasensorial, não é pelos cinco sentidos, é pelo sexto sentido, digamos assim, que ela se organiza pelo mundo. Quando eu der o exemplo, vai ficar mais claro, né? Então,
só para vocês entenderem, um tipo sensação são aquelas pessoas realistas, práticas, objetivas, concretas, né? São aquelas pessoas que lidam muito bem com instrumentos, né, de trabalho, dentistas. Eu até lembro sempre um bom médico cirurgião, né, que vai fazer, ele tem que ter uma função sensação, não sei se principal, mas pelo menos auxiliar ali, uma dessas funções, geralmente um médico um instrumentador ou um cirurgião, né? São pessoas muito detalhistas. Por quê? Porque elas são meticulosas, são pessoas que observam muitos detalhes, né? São práticas, como eu falei, são muito ligadas à realidade do aqui e agora, né? Para elas, os fatos são importantes, né? Já diferente do intuitivo, que tá já lá na. A gente fala assim que são pessoas ligadas ao extrasensorial, né? Então elas são voltadas a uma outra realidade, digamos assim. Elas não são tão aqui e agora, né? São pessoas muito criativas, é, são pessoas que captam digamos assim, o futuro de alguma forma, né? Elas preveem, elas têm essa facilidade de previsão, né? Das coisas, não no sentido que ela é consciente disso, sabe? Mas ela percebe, ela tem essa realidade mais etérea, digamos assim, né? Então são pessoas que estão lá discutindo, que gostam de temas como extraterrestres, né? Mundo, não estou falando disso como fantasmas, tá? Mas esse mundo mais místico, mais alegórico aí, mais fantasioso, né? Elas interessam bastante. Então, para dar exemplo de profissões como eu fiz no sentimento e pensamento, um exemplo de sensação, né? Como eu falei, claro que existem masterchefs, né? Ou chefe de cozinhas que às vezes são muito intuitivos e ficam pratos extremamente criativos e talvez audaciosos, né? Mas em geral a sensação são aqueles chefes de cozinha, né? Que tem que estar perfeito, tem que estar com, né? Se usa muito sentidos, tanto o visual quanto o olfativo, o tátil, né? Então, um bom mestre de cozinha, um bom mestre cuca, vamos pensar assim, tem essa função muito aguçada, né? Fica aquele prato bonito, fica aquele prato saboroso, né? Então, por quê? Porque exige muito os sentidos, né? E eu sempre gosto de dar o exemplo também que numa profissão, o tipo intuitivo seriam possivelmente os publicitários, as pessoas que trabalham com designer, né? São pessoas muito criativas, né? Porque tem que pessoas que trabalham com projetos, né? Porque um projeto, por exemplo, quando a pessoa vai montar, ela tem que já captar de como vai ficar pronto. Ela tem uma visão macro. O intuitivo geralmente tem uma visão macro do sistema. Ele sabe como ele gostaria que fosse. Ele tem ideias, né? Não quer dizer que são boas, mas geralmente, como vem do inconsciente, né? Isso é uma função mais próxima. O inconsciente tem aí uma ideia. E o tipo sensação é aquele que põe em prática, né? Então, um tem a ideia e o outro complementa colocando em prática, né? Ele talvez não seja tão criativo quanto o sensação não seja tão criativo quanto o intuitivo, no entanto, ele é habilidoso em colocar-se. Uma empresa não funciona de ideias apenas. Uma empresa funciona como nós vamos fazer isso aqui funcionar, né? Então, o sensação consegue fazer a coisa funcionar e o intuitivo, né, é muito criativo em geral, né? E está sempre antenado com as tendências do futuro, né? As tendências do mundo, né? Então, Perfeito. acho que é sobre as funções, acho que deu para captar um pouco de como são essas personalidades, né? Só mais uma coisa rapidinho, Lex. Lembrando que a gente associa essas funções, as 4 funções, pensamento, sentimento, intuição e sensação, aos 4 elementos da natureza, né? O pensamento seria o ar, o sentimento corresponderia à água, a intuição, o fogo e a sensação, a terra. Porque aqui agora é coagulado, né? A intuição ao fogo, que é essa coisa da arte, da criação, né? Desse inovador, ousado, né?
O pensamento, porque sempre está ligado a teorias universais, e o sentimento à água, que também tem aí a ver com esse universo subjetivo da fluidez, né, da vida, da empatia, das emoções, não que ele é emoção necessariamente, né, mas tem um aspecto aí mais voltado ao sentimento aí, né, da água. A água relacionada ao sentimento. Muito legal, Aline, ver né, esses elementos aí correspondendo a essas funções psicológicas, também como você colocou das profissões ali. É importante, como você mesmo destacou, dizer que a função psicológica pode indicar uma profissão, mas não determinar, né? Eu achei muito Isso. legal. Eu sou a minha percepção voltada sempre para o intuitivo, eu sou publicitário. Quando você estava falando, aham, é assim mesmo, é assim mesmo. Por quê? Porque é uma forma que eu percebo o mundo. As outras pessoas vão perceber de outra É, forma. E isso que determina essa questão da tipologia psicológica, que é como você encara, né? Como a gente estava falando, como a nossa libido trabalha em relação às relações ou o nosso mundo concreto. Então é muito legal poder perceber que os símbolos também nos facilitam aí um pouquinho dessa compreensão aí do que o Jung pôde trazer. Sobre um resumo, quem for lá no Instagram lex.acasa vai encontrar as 4 funções lá para tem um resumo bem, uma síntese assim, bem especial. Então vão lá e depois vocês conferem, que aqui a gente acaba falando muito, dá vários exemplos. Às vezes o pessoal pode ficar um pouco em dúvida. Então lá tem um esquema bem fácil aí para vocês também conferirem. Então, falando agora um pouquinho sobre a função psicológica, que é diferente do tipo psicológico, não é, Aline? O Jung vai descrever que cada pessoa aí tem uma função psicológica principal, uma função auxiliar, uma função terciária e também uma função inferior, que é aquela que a gente menos conhece, que acaba ficando um pouco na sombra, né? Aline, isso. o que é a função principal na teoria? O que é essa função principal na teoria do Jung e como que ela se manifesta em uma pessoa? Conta para nós. A função principal é aquela primeira, né? Aquela primeira forma como eu observo o mundo, seja por uma função racional ou uma função de percepção, né? Então, eu posso, digamos assim, imagine uma análise sintática de uma frase, né? Precisa do sujeito e precisa do verbo, né? Então, e precisa de um substantivo, digamos assim. Então, primeiro eu tenho o verbo e daí eu tenho o substantivo, né? É uma complementariedade. Então, eu tenho uma função intuitiva principal. Primeiro, eu vou observar o mundo por esse prisma, pela ótica da intuição. E, na sequência, eu vou, então, ter uma função complementar, uma função secundária, né? Que é a função é, daí, se eu tenho uma função intuição, tem que ser ou pensamento ou sentimento. Nunca vai poder ser a oposta, né? Que é a sensação. Apesar de estar na linha, ali na mesma linha, ela lembrando, gente, que ela é oposta, né? Então, não pode, se eu sou intuição, ter uma função auxiliar ali como a sensação. Ela vai ser minha função inferior, que a gente já vai chegar lá. Mas, então, é a primeira forma como eu respondo ao mundo, né? Seja por uma função qualquer uma delas pode vir a ser a minha função principal, né? Agora, se for uma função de racional, a minha função auxiliar pede uma função perceptiva. Se eu tiver uma função principal como uma função perceptiva, eu terei como auxiliar secundária aqui uma função racional, né? Então, elas é como se complementasse a minha frase, né? Então, eu preciso desses indicativos. Então, a primeira forma como eu respondo ao mundo é por uma função, e a segunda, que vem e complementa, facilita, auxilia, né? A ideia dessa função principal é a função auxiliar. Daí nós teríamos uma função terciária. Então vamos pegar aqui o exemplo do meu desenho, né? Se eu tenho uma função principal, né, nessa conjectura aqui racional, nunca vai poder ser a minha função auxiliar o sentimento. Vai ter que ser ou sensação ou intuição.
Digamos que a minha função principal seja pensamento, então é uma função racional. Eu vou ter que ter complementar, então, uma função. Vamos pegar aqui o exemplo da função auxiliar intuição, pensamento e intuição. No processo de individuação, segundo Jung, a gente vai precisar perpassar por esse círculo, essa totalidade psíquica, certo? Então, eu estou aqui no pensamento, minha função principal, a primeira resposta que eu tenho é me organizando através do mundo lógico, né? Aí vem a intuição que me dá uma previsão do como que eu quero, então, que essa empresa funcione, né? Então, eu vejo esse olhar macro, eu tenho a ideia e complemento aí como eu vejo essa ideia macro funcionando, né? Pensamento utiliza a intuição secundária, complementa aqui uma outra, e aí eu não vou para o sentimento nessa ordem lógica aqui, né? Por quê? Porque a minha função principal é o pensamento, é uma função racional. Então, eu tenho uma secundária, a função intuição, a terceira que vai auxiliar, um pouco menos desenvolvida que essa, mas ainda é mais fácil eu me aproximar dessa sensação. Então, assim, principal, auxiliar, terciária e, por fim, a última aqui, sentimento, né? Por quê? Porque ela é oposta do pensamento, né? Então, o caminho vai ser esse aqui, né? Nesse exemplo que eu criei aqui com vocês, tá? E aí, por último, a minha maior, meu calcanhar de Aquiles, digamos assim, vai ser a minha função sentimento. Por quê? Porque ela é mais arcaica na minha personalidade. Ela está mais adormecida na minha personalidade. Ela está mais no meu inconsciente. Vai ser aquela função mais arcaica, como eu disse, mais primitiva, menos desenvolvida na minha personalidade. Nós temos todas essas funções, ok? Mas a menos desenvolvida é a oposta da minha função principal, né? E aí vai ser o meu calcanhar de Aquiles, que em análise, a gente claro que vai trabalhando, vai acordando, vai deixando ela mais espreguiçada, né? Essa função mais distante, que é a função inferior da minha função principal, porque ela é menos elaborada, né? Não é meu natural na minha forma de me relacionar com o mundo, é a menos original da minha consciência, né? Ela é inconsciente, ela tem uma função muito reparadora, ela tem uma função fundamental, vital, né, para minha totalidade psíquica, para o meu trabalho pessoal, tá? É muito importante. Na análise é a meta, né? Chegar a essa função inferior, né, e deixá-la um pouco mais equilibrada, mas é a mais difícil, por vezes. Por isso, mais um motivo para a gente fazer análise, se conhecer, ver as nossas lacunas. Vai vir muitas vezes em formato de projeção ou de sombra, né? E é tão importante, porque uma sombra não vista, ela é projetada, e aí são as atrocidades que todos nós vemos aí no mundo ou cometemos de forma talvez não, de forma inconsciente, né? Por vezes, nem sempre. Muito legal isso que você pontuou, Aline, que muitas vezes essa função inferior ela vai estar projetada no outro, né? Que eu consigo ver no outro traços que eu não tenho e que me causam admiração, e aí no outro eu consigo observar isso e acaba tendo muitas vezes esse fascínio, né? Tem um episódio, foi o primeiro episódio do podcast que é sobre projeção. Aqui todos os conteúdos Aqui. eles vão se complementar. Então, os tipos psicológicos e a projeção, eles também estão intimamente ligados. Aí é também uma maneira que nós temos de nos conhecer através das projeções e também, né, através do teste psicológico que a gente está falando hoje aqui. Agora, Aline, essa Isso. pergunta já teve aqui no chat do pessoal que está acompanhando ao vivo. Lembrando que quem assiste no YouTube depois não participa dessa parte das perguntas aqui. A pergunta é quando abre o bar da casa, mas o pessoal aqui no Zoom já está enviando perguntas. E uma dessas perguntas é se é possível a gente, no decorrer da vida, aí, mudar de uma função psicológica para outra. Conta para nós, é possível, não Ótimo. é? É muito legal essa tua pergunta recorrente, né? E por vezes é até importante saber o momento de vida da pessoa, né, que ela está atravessando para aplicar o teste, né? Inclusive, né? Antes ter um preparo, né? Algumas sessões antes de repente já sair aplicando o teste, né?
para a pessoa, para que o terapeuta consiga, né, o analista consiga saber o momento de vida, se é adequado a aplicação naquele momento, de repente ou não. Mas, assim, a gente tem que pensar que a personalidade, a nossa forma de funcionamento é inata, tá? Isso, eu acho que eu não deixei isso claro. Nasce, digamos assim, né? Já vem conosco, é um traço de personalidade nosso, né? As funções tipológicas. E aquela que eu vou naturalmente tender a responder ao mundo, né? Então, por isso que ele fala que a tipologia é voltada para a consciência, porque é aqui onde eu me coloco, né? Nessas realidades. O, o, o teste é muito legal, o PATI, do professor José Jorge de Moraes Zacarias, né, que nos enriqueceu, nos embrilhantou com esse teste. É muito legal porque ele pede para que a gente pense, ao responder as situações do teste, ao longo da nossa vida, não só nesse momento. Então, assim, a resposta tende a te responder: olha, tendemos a ter aquela pedra mais trabalhada em nós, digamos assim, frequente. É o nosso traço de personalidade, é a nossa pedra, né? Então, se eu sou uma função sentimento, por exemplo, vai ser desde o meu nascimento, que já vem independente, que é mais inconsciente, né? Vai se vai se formando ao longo da minha vida, né? E vai se, digamos, se expandindo, né? À medida que eu vou me relacionando com as coisas e cada vez vai ficando mais fácil, né? Vai, vai me trabalhando, digamos assim. No entanto, lembrando que temos todas as funções e todas elas vão passar pela nossa personalidade, tá? Só que o traço principal vai ser sempre esse, tá? Ele vai talvez estar mais equilibrado do que uma pessoa com uma tipologia desde pequena, uma criança, por exemplo, do que um idoso. Um idoso provavelmente já vai ter suas funções, nem todos, né, gente? Mas a gente espera, né, pensando, relacionando a idade com sabedoria, que vá se equilibrando, né? Principalmente a análise ajuda bastante a acelerar um pouquinho esse fogo, né? Do seu autoconhecimento. Então, as funções, a gente não vai passar assim. Eu dei um exemplo para o Lex, até a gente conversando. Por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma atitude extrovertida, né? Naturalmente ela tende a lidar com objetos, com as pessoas, né? É calorosa e tal. De repente, ela tem um relacionamento e termina o relacionamento, ou ela entra num processo de luto, perde um ente querido. Poxa, vai ser aquele momento de todos nós, né? Mas para o extrovertido é um grande baque, porque é o momento que ela vai sair dessa zona de extroversão e voltar para o seu mundo interno, né? E de reflexão, de lidar com o seu mundo interior, né? Então há momentos de vida que a vida nos impõe coisas, né? Por vezes, muitas vezes difíceis, esses momentos de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento do nosso ego, da nossa personalidade, né? É onde eu tenho trabalho profundo dessa minha atitude oposta ou de uma função diferente da minha, né? Uma pessoa sentimento quando tem que passar num vestibular, quando tem que, né, para ela, assim, ou lidar com teste matemático, alguma coisa física, né? Provavelmente não vai ser um universo tão fácil para uma pessoa sentimento, que vai lidar muito bem, por exemplo, com o universo de letras, né, da língua portuguesa, de história, né? Porque tem a ver com subjetividades, né? Com esse mundo, né, de valores e tudo mais, né? Eu não sei se deixei claro, mas então, sim, há como a gente transitar em momentos da vida. Se você aplicar o teste nesse momento, por exemplo, para uma pessoa que está atravessando um luto, né, um extrovertido que esteja passando por um luto, pode ser que ela vá responder, como ela está com a cabeça ali muito naquele movimento interno, ela possa responder, esquecer do passado e responder as perguntas ali do teste com um mundo interior já voltado para a introversão. Então, pode ser que tenha alguma uma alteração aí nas respostas.
Mas, independente do luto, várias situações vão nos colocando para trabalharmos essas funções e atitudes em nós, né? Porque a gente tende a ter uma resposta, no entanto, a gente tem que fazer esse trabalho, que é o que o Jung chama também de processo de individuação, que é perpassar por toda essa, né? A bússola tem que caminhar por todos, né, todos os pontos cardeais, né? Perfeito. Para daí a gente poder ter um Muito, entendimento maior. e é muito ilustrativo, não é, Aline, ver o self como o centro da personalidade, que seria esse equilíbrio, né, entre todas. Não, você não está em um polo, você não está só ou no pensamento, né, ou no sentimento. É você estar no meio, é você estar nesse equilíbrio. É muito legal ver também esses símbolos aí, nesse perfazendo aí também na teoria do Jung. Falou, Aline, sobre o teste do Quati. Eu estou com o livro e também o livro de aplicação e aqui os crivos, né? Gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre esse teste. O teste aí do Quati é um questionário de avaliação psicológica do Jung. Ele é baseado aí, né, nesses tipos psicológicos que nós estamos falando e vai ter esse objetivo aí de identificar esse tipo psicológico predominante, como introversão, Isso mesmo. extroversão, pensamento, sentimento, sensação e intuição. Conta, Aline, para nós como que uma pessoa, quem está interessado, pode fazer o teste do Quati. Perfeito, Lex, querido. Vamos lá, né? Gente, primeiramente, assim, eu sou muito suspeita a falar, porque primeiro que eu conheci o professor Zacarias, eu tive essa viva, né, oportunidade de conhecê-lo, né? Não é alguém que se foi, eu tive aula com ele, né? Então foi uma grande honra, é um presente para todos nós do universo, né? Tanto para os psicólogos ou para quem faz também uso, né? Já pôde ter essa experiência de passar por esse presente de autoconhecimento que é o teste Quati. O professor José Jorge de Moraes Zacarias, conhecido como Zacarias, né, nos prestigiou com a realização desse teste tão fidedigno à obra as ideias trazidas aí pelo nosso mestre maior, né, Jung, né, é, com a sua obra Tipos Psicológicos. E ele traduziu no teste Quati, o Zacarias traduziu aí para nós, criando esse teste chamado Quati, que traz então aí, né, são 6 situações da vida comum de todos nós, 6 situações cotidianas. Me ajude a lembrar, Alex, que eu estou sem o meu teste aqui, ficou no consultório por Que esquecimento, mas enfim. a festa, o Trabalho, trabalho, estudo, festa, a viagem, o estudo, festa, trabalho, o lazer e o pessoal. é, festa, trabalho, qual que é o terceiro? Desculpe, eu não ouvi. Viagem, estudo, Viagem, lazer e estudo e lazer. pessoal. E pessoal, isso mesmo, são 6 situações e que ele te convida, então, ali, ele tem um caderno de questionários, né? E que ele lá faz uma breve introdução, né, sobre essas situações, pedindo para que você se imagine, por exemplo, na festa, esse aí é o questionário, o caderno de questões, né? Ali tem as 6 realidades, as 6 situações que ele pede para você se imaginar, né? Então você vai se imaginar ao longo da tua vida, deveria ser, né? Assim, as pessoas pensarem ao longo da vida, e ele lá descreve que você deve imaginar não só nessa situação, mas ao longo da sua vida, como você é estando numa festa. Aí ele faz várias perguntas, A e B, né? Coloca 2 situações, se você tende a responder assim ou assado. E nesse teste, com essas questões, ele vai misturando situações de extroversão e introversão, de atitudes introvertidas e extrovertidas, ele vai perceber se é intuitivo ou é uma pessoa sensitiva, sensação, né, pensamento e sentimento ao longo do teste. E depois ele vai nos fornecer um crivo, que são as questões que ele avaliou ali, né, que ele enumerou como pensamento, sentimento, intuição, sensação, extroversão, introversão. Depois a gente faz um somatório, subtrai o R1 ali, R2 e R3, sobre cada função,
e atitude, e depois lá a gente descreve lá no final, lá embaixo, o resultado do teste que vai trazer então aí a sua tendência, né, a se relacionar com o mundo, que é o resultado da tua tipologia psicológica, né? E esse teste é validado pelo CRP, pelo CFP, muito amplamente divulgado, para questões de profissão, como eu tanto trouxe, quanto também para ver as habilidades, as nossas dificuldades, na análise, né? Perceber esse lado talvez menos trabalhado, traduzido por vezes como sombra, como projeção, né? Como a gente projeta aquilo que é desconhecido para a gente, esse estrangeiro, né? Se eu sou uma função sentimento, como uma pessoa pensamento pode de repente me incomodar, né? Ou então me atrair cegamente, porque também é tanto atração quanto pode ser o repúdio, né? São sentimentos ali opostos que nos fascinam, né? Que tiram a gente do prumo, mas pode ser difícil me relacionar com uma pessoa muito racional, muito lógica, eu sendo uma pessoa sentimento, vamos supor, num dia a dia de trabalho, né? Então, o teste propicia esse autoconhecimento, né? Muito legal, que o professor foi fantástico. Então, além do teste, pessoal, que os psicólogos podem aplicar, né? Nós temos também esse livro do professor José Jorge de Moraes Zacarias, o professor Zacarias, Tipos da Diversidade Humana. Não ganho nada com isso, o que eu ganhei foi conhecimento, maior conhecimento, junto com a obra, claro, de Jung, que é um grande mestre aí que nos deu esse presente de autoconhecimento, né? Mais um deles, né? De tantos conceitos, né, Alex? Com E é certeza. isso, as profissões, né? A gente vê, por exemplo, igual eu estava falando rapidamente aqui, só para complementar. Nunca esqueço que uma vez aplicaram numa empresa, eu tinha uma pessoa próxima, e que fizeram o teste MBTI lá, né? E como foi interessante perceber que os setores, né? Tinham setores, por exemplo, o pessoal da área de projetos grande maioria tinha a tipologia X, né, que era intuitivo como função principal ou auxiliar ali, sabe? E o setor lá, por exemplo, como que é, de execução das máquinas, que eu não lembro mais, tinha muito pessoal da sensação do chão de fábrica, né? Esse pessoal que trabalha mais com ferramentas, que precisa assim de uma questão de repetição, né? Lidam muito bem com instrumentos. Tinha o pessoal da sensação, né? Muito presente, assim, né? O pessoal de designer também é intuição. Os diretores, muitas vezes, alguns diretores financeiros também sensação, o diretor de criação tinha a ver com intuição, o pensamento era pessoal mais do jurídico, né, da empresa, e assim por diante, né? Tinham vários setores, foi muito interessante ver como tinha a maioria desses estavam envolvidas com uma tipologia. Muito legal isso, né? Os recursos humanos utilizam amplamente tanto o QATI quanto o MBTI. Claro que para nós, assim, eu que estudei assim, né, as obras e tal, e para nós brasileiros é um presente o teste QATI, porque o professor Zacarias é primeiro psicólogo, analista junguiano, formado, ou seja, né, fez toda uma formação do Instituto Junguiano, né? Depois ele também foi presidente até da JB, da Associação Junguiana Brasileira e tal. Então, assim, ele tem toda uma base para fazer esse teste psicológico com base na teoria de Jung, né? Já o MBTI, também muito respeitado, não estou tirando a metodologia, mas é um teste que foi realizado por pedagogas norte-americanas, irmãs, né? Duas irmãs, e não tiveram toda essa formação, então ele não é tão fidedigno à tipologia do Jung, tá? Então eles até, tanto que elas criaram duas funções a mais, que é julgamento e percepção, se eu não me engano, diferente aqui da nossa, que o Quati é bem fidedigno mesmo à tipologia junguiana, né? Mas o pessoal também utiliza o MBT, que é próximo, né, da tipologia junguiana, mas não é fidedigna aos tipos psicológicos do Jung, como o Quati é.
Aline, os tipos psicológicos aí são uma ferramenta mesmo de autoconhecimento. E para fechar nosso podcast de hoje, aí dessa parte que vai para o YouTube, agora depois a gente vai para o bar da casa, onde está aberto para as Sim. perguntas de quem está participando ao vivo. Mas falando sobre a questão de os tipos psicológicos nos fornecerem aí uma ferramenta de autoconhecimento, eu gostaria que você deixasse aí as suas palavras finais de encorajamento para as pessoas que estão nessa busca do autoconhecimento. Ai, que legal. Nossa, passa rápido, né, Lex? Parece que ainda a gente tinha tanto a conversar. Quem sabe, né, Lex, para frente, mas eu acho E que a ideia principal, né, foi assim, acho que a gente descreveu aí, tentou pelo menos, tentei pelo menos, né, passar o ideal, as ideias principais, né? É um trabalho muito interessante, como eu falei, energia psíquica, o pano de fundo, né? Que Jung tanto se debruçou, né? Um material riquíssimo, uma grande ferramenta como instrumento de trabalho para nós, tanto analistas como pessoas, né? É, eu digo assim que o Jung, isso não é meu, é do Jung, né? Ele diz que se as pessoas tivessem conhecimento uma da tipologia uma das outras, né? Tivesse essa noção das diferenças de temperamento, digamos assim, um do outro, né? Se eu conhecer uma pessoa e de repente, não para classificar, né? Que essa coisa rotulada é muito chata, né? E é muito, por vezes, muito equivocada, né? Reduz a alma a alguma coisa, e não é a ideia do Jung, né? O Jung foi um cara grande, intuitivo, né? Pensando sempre para frente, e jamais no sentido de classificar e categorizar, e não é a ideia do tipos psicológicos, né? É sim uma ferramenta como um primeiro passo do autoconhecimento, mas nunca para deixar estanque e engessado um conteúdo, né? Muito pelo contrário, é a energia psíquica não para, é movimento, né? E a vida é movimento, então a gente tem que saber sim, ter uma noção da nossa matéria aqui de trabalho principal, aí, as nossas principais funções, né, e atitudes, mas também saber que eu tenho que conhecer esse estrangeiro. E eu acho que é o trabalho mais difícil, é conhecer esse estrangeiro em mim, né? E não deslocar essa projeção fora. Então, ele diz que talvez muitas guerras pudessem ser evitadas se a gente, né, e não só guerras, como discussões ou projeções equivocadas, né, projeções com relação ao outro de forma a desabonar ou, não, ou falta de compreensão do outro, se a gente entendesse, poderiam ser evitadas se a gente tivesse uma noção maior dos tipos psicológicos, né? Porque, por vezes, eu não compreendo esse estrangeiro porque está aqui, né? Pode ser, se eu sou um pensamento, essa função aqui para mim vai ser um grande trabalho, né? Interno e externo, de eu me relacionar com esse outro que também faz parte, né? Aí desse processo interno e poderiam ter muito menos, ter mais harmonia, digamos assim, o mundo poderia ser mais harmonioso, mais compreensível, se a gente tivesse trabalhado melhor essas funções aí tipológicas, né? As funções e as atitudes tipológicas, a tipologia em si. Então, eu encorajo, né? Minha mensagem é encorajá-los a quem não faz, se possível, né? Buscar também o processo de análise, que é um processo, eu sempre digo assim, nesses termos, sagrado, porque é uma tanto uma autorrealização, né, de conhecimento interno, como também o nosso papel no mundo, que a gente precisa, né, se conhecer e também ter a nossa consciência como pessoas no mundo. Eu acho que o tipologia isso permite essa situação de forma a entender, a buscar, né, uma compreensão maior de si e do outro, né? Humanizar, né? perfeito. Então, fica a dica. Aline, quero que você deixe os seus contatos aqui para quem quer conhecer mais o teu trabalho, para quem quer fazer o teste com você também, como pode te encontrar. Ah, legal. Ah, legal, pessoal. Então, eu sou anali- é, eu sou psicóloga clínica, analista junguiana, como o Lex comentou, eu tenho o meu consultório
particular ali no Centro Cívico. O meu contato, daí eu passo o telefone, acho que o Lex, a gente deixa divulgado ali, mas Tá nos quem quiser tem meu comentários aqui. número. Tá, ok. Então, daí ele deixa meu número ali, eu coloco, enfim. E meu Instagram também, quem precisar, né? Aline Mamed, desculpa, in underline 10, né? Que eu tô lá nessa forma. E estou à disposição aqui sempre, né? Também dou aula lá na faculdade, se precisarem de algum material lá, né? Ou trocar ideias, a gente também, né? Uma supervisão, seja lá aí, o que precisarem, estou aqui à disposição, tá? Mas o meu celular, então, acho que o Lex deixa ali, aí é mais fácil para me contatar, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo prestígio de estar aqui com você, dividir esse momento. É para mim uma alegria imensa. Obrigada, Alex, e obrigada a todos pela atenção aí e participação. Aline, eu que agradeço você prontamente aceitar esse convite para falar um pouquinho sobre tipos psicológicos. A Aline foi minha professora na faculdade, nessa disciplina também. Foi tão gostoso poder aprender com você e saber que esse teste, como você falou, em momentos da vida ele pode se transformar e é sempre bom a gente poder olhar para eles e entender essas ferramentas para compreender mais sobre nós mesmos, sobre as nossas relações, como você trouxe aqui também hoje, até muitas vezes nas profissões, na nossa trajetória de vida, como essa tipologia do Jung acaba esclarecendo muita coisa, né? Então, que presente aí poder receber você e aprender um pouquinho mais. Pensamento extrovertido, pensamento introvertido, sentimento extrovertido, sentimento introvertido, percepção introvertida, intuição extrovertida e intuição introvertida. São muitas as funções. Qual a sua função principal? Qual a sua função inferior? Fica aqui o convite para você explorar e conhecer mais sobre você mesmo. E para quem acompanha no YouTube, eu me despeço por aqui. E para quem acompanha ao vivo na sala do Zoom, vamos abrir o bar da casa, aí onde a gente também vai para a rodada de perguntas ao vivo. Então, se você acompanha pelo YouTube, escreva aqui nos comentários tipos psicológicos para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Compartilhe e envie também para quem você ama e que tem certeza que esse material aí vai poder enriquecer a vida. Eu me despeço, até mais! Vamos pro bar da casa agora, o pessoal vai ligando as câmeras aí, Aline, Vou obrigado. pegar um vinho.